Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos nesse projeto Parte de Filhos de Pé. Estamos com a série O Selamento e os Selados, tá? Nós já temos lá no canal o primeiro vídeo, que foi a parte 1 dos 144 mil e os últimos acontecimentos, já temos no canal lançado. Também já temos Ezequiel 9 lançado lá e o dever da congregação no dia da expiação nesta série. E hoje, finalizando a série, vamos falar os 144 mil e os últimos acontecimentos, parte 2. E conosco está o irmão Eliés. Seja bem-vindo, irmão Eliés, boa noite. Boa noite a todos os irmãos, graça e paz seja convosco. Mais uma vez, para eu, uma grande alegria estar aqui para compartilhar o pão da vida nessa noite com meus amados irmãos. E dessa feita nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da terça-feira passada, né? Nos quais nós estamos falando do assinalamento dos 144 mil e os últimos acontecimentos. Nós paramos aqui no estudo, quando nós estávamos falando sobre a importância de nós guardarmos e santificarmos o Santo Sábado. Mas antes eu quero recapitular um pouquinho para meus irmãos que nós estamos em Apocalipse capítulo 6, o versículo 12 e 13, especialmente no aquele ponto, o finalzinho do versículo 13, porque o versículo 14, o céu vai se enrolar. Mas, a hora que o céu se enrolar, acredite, vai ser Deus falando conosco. E os acontecimentos que estão acontecendo estão no sexto selo. Esse acontecimento é do sexto selo. Portanto, a abertura do sétimo selo é a volta de Jesus, que dá-se em Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Apocalipse 8, 1 diz: havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Ou seja, Jesus retorna com todos os anjos do céu para vir nos buscar. Então, por isso, há silêncio no céu por quase meia hora, que vai ser 7 dias. Então, nós fizemos aqui, na aula passada, esta matemática de quase 7 dias. Tá? Muito bem. E aí, nós vemos que nesse intervalo, entre ou seja, no finalzinho do sexto selo, com a abertura do sétimo selo, acontece a obra do assinalamento, que é justamente o capítulo 7 de Apocalipse. O capítulo 7 de Apocalipse, do versículo 1 até o versículo 4, ele vai falar, aqui João, ele chama a nossa atenção, porque o anjo estava para soltar os 4 ventos, quando houve um outro mensageiro vindo do céu, pedindo aos 4 anjos que segurassem os 4 ventos, até que a obra do assinalamento fosse feita. Ou seja, esta obra começou em 1844, no dia 22 de outubro, e está em curso. Todas as pessoas que morrem, guardando as mensagens angélicas de Apocalipse capítulo 14, versículo 6 ao 12, ou seja, debaixo da tríplice mensagem angélica, elas estão seladas com o selo do Deus vivo. Ou seja, o selo do Deus vivo é um conjunto de verdades observada por aqueles que estão descansando no Senhor desde 1844, mas especialmente a tríplice mensagem angélica. E nós vimos aqui também que o mandamento que tem o selo de Deus é o Santo Sábado. O sábado é o selo de Deus. Ele que traz a insígnia, né, de Deus, onde traz ali o domínio, onde traz a extensão e também a autoridade de Deus, porque ele que criou os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Tirando o 4º mandamento, nós não temos este selo. Tá? Portanto, o selo de Deus é o 4º mandamento. E aí eu chamei a atenção dos meus irmãos para o estudo passado, para a observância do Santo Sábado. O Santo Sábado, ele tem que ser guardado e santificado. Nós sabemos, irmãos, que vai ter um grupo de pessoas que guardam sábado, mas não vão estar selados. Então, portanto, é importante nós entendermos isso aqui.
Porque existe no nosso meio grupos que têm pensamentos diversos. Entre os 144 mil, eu vou estar na grande multidão. Não vai, meu irmão. Quem conhece as 3 mensagens angélicas, quem conhece a mensagem do sábado, se ele não estiver entre os 144 mil, vai estar perdido. Esta é a mensagem que nós temos. Então nós precisamos estar atentos para isso. Nós precisamos de guardar o Santo Sábado, todos os mandamentos de Deus, mas em especial o Santo Sábado, porque esse é o mandamento, é a mensagem do terceiro anjo. A mensagem do terceiro anjo, Apocalipse capítulo 7, Apocalipse capítulo 14, o versículo 9 ao 12. Ele vai dizer para nós, se alguém adorar a besta e a sua imagem. Então, é uma mensagem de advertência e uma mensagem de ameaça. É a única mensagem de ameaça de Deus ao povo. E é uma mensagem que ele convoca para a adoração. Em outro lugar algum, você vai ver Deus chamando para o seu povo adorá-lo. Mas por quê? Porque ele faz um contraste baseado no que Satanás também faz aqui. Ou seja, Satanás copia e imita tudo que Deus faz. Então, Satanás está chamando o povo para adorar o dia de domingo, que é o primeiro dia da semana, enquanto Deus faz esta ameaça também para aqueles que não adorarem o verdadeiro sábado, que é o 7º dia da semana. Este é o verdadeiro sábado de Deus. Aqui diz assim, o texto fala, o selo de Deus, o selo do Deus vivo, só será colocado sobre os que possuem a cera, recebe a impressão do sinete. Assim deve a alma receber a impressão do Espírito de Deus e reter a imagem de Cristo. A grande... Olha, perdão, deixa eu ler o texto aqui, que está escrito aí nos Testemunhos Seletos, volume 2, páginas 70 e 71. Diz, muitos não receberão o selo de Deus, porque não guardam seus mandamentos, nem produzem os frutos da justiça. A grande multidão dos cristãos professos deparará com amargo desapontamento no dia de Deus. Eles não têm na testa o selo do Deus vivo, sendo mornos e indiferentes. Eles desonraram muito mais a Deus do que o descrente confesso. Teriam nas trevas quanto poderiam... tateiam nas trevas, quando poderiam estar andando na luz meridiana da palavra, sob a orientação de alguém que nunca erra. Estamos lutando com toda a nossa força para alcançar a estatura de homens e mulheres em Cristo? Estamos buscando sua plenitude cada vez mais, avançando para o alvo, para diante de nós, posto diante de nós? A perfeição de seu caráter? Quando o povo de Deus alcançar esse alvo, será selado na fronte. Então, meus amados, nós estamos no período em que está ocorrendo o assinalamento. Mas esse assinalamento ainda não é dos vivos. Todos os que morrem estão sendo selados. Esse selamento do selo do Deus vivo para a salvação está acontecendo naqueles que conhecem a mensagem, as 3 mensagens angélicas, aqueles que guardam o Santo Sábado e que descansaram no Senhor. Porém, Apocalipse capítulo 7, versículo 9, ele nos diz de um outro grupo, que é um grupo onde encontra uma grande multidão. O apóstolo João diz que é incontável. Não tem como contar. De todas as tribos, nações, línguas e povos. Todas. Então são 2 grupos. 144 mil e a grande multidão. Só que dos 144 mil que está sendo assinalado, e é número literal, está sendo de 1844 para cá. Só que desse grupo dos 144 mil é composto por 2 classes. Aqueles que morrem e os que ficarão vivos, que não passarão pela morte. Portanto, digamos que
100 mil pessoas já morreram. 100 mil, não, vou colocar 44 mil morreram, para facilitar. 44 mil pessoas morreram de 1844 para cá. Então, falta 100 mil até a vinda de Jesus. Até quando Jesus sair do lugar santo, do lugar santíssimo no santuário celestial. Então, quando o último for assinalado, dos 144 mil, que são 12 mil de cada tribo, o versículo 5 em diante vai falar que são 12 mil de cada tribo. Como assim de cada tribo? É que contém o caráter das tribos dos salvos. Então ali tem duas tribos que não são compostas. Ali duas tribos dos filhos de Israel, mas são 12 tribos. Todas elas têm o caráter, e esse caráter são vencedores. Então, portanto, 12 mil de cada tribo. Se você somar 12 mil vezes 12, você vai ter um número de 144 mil. Então, esse número é literal e é um número especial, porque esse número, irmãos, eles vão acompanhar Cristo. Nós iremos acompanhar Cristo aonde quer que ele for. Seremos a comitiva especial de Jesus. E este fato está acontecendo agora. Portanto, nós vamos ver alguns textos, algumas passagens que, quando a serva do Senhor, a nossa irmã Ellen White, escreveu esses textos, ela disse que faltava muito pouco para terminar a obra do assinalamento. Portanto, irmãos, já faz exatamente 150 anos que já passou que ela escreveu esses textos aqui. Então, nós vamos prestar atenção e diz aqui, ó, nem todos os que professam guardar o sábado serão selados. Que triste, irmãos. Então, nós precisamos prestar atenção. Nem todos que professam guardar o sábado serão selados. Muitos há, mesmo entre os que ensinam a verdade a outros, que não receberão na testa o selo de Deus. Que perigo nós corremos. Portanto, nós precisamos examinar o nosso coração constantemente para sabermos, Senhor, estou fazendo a tua vontade? O Senhor está feliz comigo? O Senhor está se agradando do que estou fazendo? Eu sei que eu preciso melhorar, então me dá esse espírito para que eu melhore cada dia mais. Esse deve ser o nosso pedido, irmãos, cotidianamente, todos os dias, todo momento, nós precisamos estar pedindo isso para Deus. Erramos, falhamos, mas precisamos pedir força de Deus para vencermos, porque precisamos receber na nossa testa, na nossa fronte, o selo do Deus vivo. O selo de Deus jamais será colocado na testa de um homem ou de uma mulher com o pensamento, com o coração impuro. Jamais. Então nós precisamos examinar, nós precisamos buscar isso, tá? De Deus. Esse texto que eu acabei de ler está escrito no Testemunho Seleto, volume 2, página 68. Testemunho Seleto, volume 2, na página 68. E aqui diz mais. Quantos serão selados? Quantos? Apenas 144 mil. Apocalipse, capítulo 7, versículo 4. Ouvi o número dos assinalados. Eram quantos? 144 mil. Apocalipse 14, versículo 1. Ouvi, olhei e vi. Ouvi está no capítulo 7, versículo 4. Olhei e vi, quando o apóstolo João, o profeta de Patmos, ele diz isso, ele diz assim, olhei e vi, eram quantos? 144 mil que estavam, ó, e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinha escrito o nome do seu pai. Apocalipse capítulo 14, versículo 1. Aí diz, os santos vivos, em número de 144 mil, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram que fosse trovão ou terremoto. Então são quantos? 144 mil. Queridos, o assinalamento está acontecendo. Então, o assinalamento dos 144 mil e os últimos acontecimentos. Então, nós estamos exatamente agora no peneiramento da igreja de Deus. É o peneiramento. Se os irmãos não perceberam isso, que eu creio que a maioria já percebeu, muitos estão chegando e muitos estão saindo do nosso meio. Porque está havendo peneiramento. Peneiramento é sacudidura, é uma separação.
Muitos que não estão condicionando-se à verdade, não estão suportando essa verdade, está saindo por um motivo ou outro, mas está deslizando, está caindo. E outros estão chegando, porque os lugares não ficam vagos, são preenchidos. Então nós precisamos entender e saber que precisamos tomar cuidado, vigiar e orar constantemente para que nós não sejamos varridos por ventos de doutrina que nos leve. Então precisamos ter esse cuidado todo especial. Muito bem. Aqui diz, vi anjos indo aceleradamente de um lugar para o outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou à terra e referiu a Jesus que sua obra está feita e os santos estavam numerados e selados para a terra. E aí ele faz a solene declaração descrita em Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Essa solene declaração é o fechamento da porta da graça para o mundo, para a igreja e para o mundo. Mas primeiramente fecha para a igreja. Porque agora, irmãos, depois da sacudidura, vai vir um derramamento do Espírito Santo. A chuva serôdia. A chuva serôdia, irmãos, ela vem para nos ajudar a chamar aqueles que são fiéis a Deus, que estão nas outras igrejas caídas, para congregar junto conosco. Então, a igreja de Deus, ela recebe o Espírito Santo. E aí ela é assinalada. Então, a chuva serôdia é a conclusão da obra do assinalamento. Quando a chuva serôdia cai, todos os salvos são selados. Selou, já aconteceu o julgamento no céu. Ou seja, o julgo do mundo. E aí, nós vamos agora sair para proclamar, dar o alto clamor. Amém. Mulher, está desligado seu microfone. Continua desligado. Ligou? Okay. Agora. Sim. Não vi. E aí nós precisamos entender que a mensagem, a terceira mensagem angélica é uma mensagem que vem com ameaça. E que nós vamos dar as 3 mensagens angélicas quando o Espírito Santo for derramado sobre nós. Mas especialmente a terceira mensagem angélica, porque ela vai chamar a adoração. O povo de Deus vai estar em adoração, tá? Então nós precisamos entender isso aqui. A chuva serôdia, então, ela é a conclusão da obra do selamento. A chuva serôdia, irmãos, ela leva as pessoas que estão lá fora à decisão. Quem está aqui dentro da igreja, note, a chuva temporã, ela vai trabalhar para transformar o nosso caráter, à semelhança do caráter de Cristo, a chuva temporã. Mas a chuva serôdia, ela fixa o nosso caráter para sempre. Então ela vai fixar o nosso caráter. Se estamos, irmãos, com algum defeito, algum pecado que não foi confessado, algum pecado que está acariciado no coração, não foi abandonado, esse pecado vai fazer com que a pessoa se perca. Mas nós precisamos estar todos os dias confessando, ou seja, com verdadeiro arrependimento genuíno e abandonar tudo aquilo que nos afasta de Deus. E dessa forma nós estaremos seguros, mas nunca nós vamos achar isso, irmãos. As pessoas olham para nós e vê nossa vida, o nosso caráter sendo transformado. Mas nós mesmos não vemos isso. Então a gente precisa estar nessa luta constante. Todos os dias em oração, buscando a Deus, lendo a palavra de Deus como nunca nós lemos, buscando lê-la, entender, aprender, para que nós lá iremos testemunhar da palavra de Deus. E logo aqui, está muito perto desse fato acontecer.
porque já há rumores do decreto dominical. Já há rumores. Se os irmãos entrarem nos noticiários, os irmãos vão ver. Todos os dias sai uma mensagem sobre o decreto dominical que está vindo aí. Tá? Então a gente precisa ficar ciente que, para sair o decreto dominical, quando for imposto por lei, a chuva serôdia vai ter sido derramada. Queridos, isso é simultâneo. Não é algo assim, olha, vai acontecer primeiro o peneiramento. E acabou o peneiramento, vai acontecer a chuva serôdia. Acabou a chuva serôdia, agora vem aqui o decreto dominical. Acabou o decreto dominical, vem o decreto de morte. Acabou o decreto de morte, já vem aqui a ressurreição dos 144 mil. Não, ou parte dos 144 mil que estão dormindo. Não, isso acontece simultâneos, irmãos. Então isso nós precisamos entender. E os últimos eventos realmente serão rápidos, irmãos Joseiros. Será muito rápido. Tá? Então, nós não podemos esperar que isso vai acontecer algo aqui separado e depois vai acontecer na frente e a gente vai entender isso. Não, vai acontecendo, tá? E é rápido. E aqui diz mais. Os santos vivos em número de 144 mil, então o número deles. Quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, todos que se mostraram fiéis aos preceitos divinos, receberam o selo do Deus vivo. O número de seus súditos completou-se. Um anjo com tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e referiu a Jesus que sua obra estava feita e os santos estavam numerados e selados. Cada caso estava decidido, cada joia contada. Uma multidão que ninguém podia contar foi vista depois pelo apóstolo, pelo discípulo, o discípulo amado, que é João, né? Que é o profeta de Patmos. Foi visto esse número especial, essa grande multidão que não podia contar. E duas classes aqui apresentadas, como eu já disse, dos 144 mil e da grande multidão. Tá? Agora, farão parte dos 144 mil os que morreram na fé da terceira mensagem angélica de 1844 para cá, e os que estão vivos. Eles vão juntar e formar os 144 mil. Lembrando que Elias, ele foi ao céu, subiu ao céu vivo, sem ver a morte. Ele representa a classe dos 144 mil que não vão ver a morte. São nós, que vamos aguardar a volta de Jesus vivos, pelo poder de Cristo. E aqueles que morreram é simbolizado, representado por Moisés. Moisés que morreu e ressuscitou. Então, parte dos 144 mil que estão mortos vão ressuscitar. Quando é que eles ressuscitam, irmão Elias? Eles ressuscitam ou seja, no início da 7ª praga. A porta da graça vai fechar. Os anjos, os 7 anjos vão ser, ou seja, vai receber a ordem de derramar as 7 taças das 7 pragas, contendo as 7 pragas, sem mistura alguma da misericórdia de Deus. E aí sim, vai estar caindo as pragas. Quando estiver caindo as pragas, irmãos, entre a segunda e a terceira, no início da 3ª praga, sai o decreto de morte. Quando os rios transformarem-se em sangue. E aí sim, sai o decreto de morte. No dia que sai o decreto de morte, que eles marcam, os homens ímpios marcam o decreto de morte, irmãos, quando estivermos no início da 7ª praga, esse dia que eles forem lançar-se para nos matar, Deus intervém em favor dos seus filhos, dando a libertação para nós. E aí sim diz que é à meia-noite que Deus livra o seu povo. O céu se abre e Deus vai falar conosco. Apocalipse capítulo 10, o versículo 4, vai acontecer exatamente neste momento, que é a voz dos 7 trovões que vão falar. Diz que cada voz que ressoa, então ele faz o primeiro concerto e nós ficamos ouvindo e ela fica a ressoar sobre a terra. E um desses concertos Deus fala o dia e a hora da volta de Jesus. O dia e a hora da volta de Jesus vai ser falado entre a 6ª e a 7ª praga.
Antes, nós não vamos saber, tá? Então, isso é importante nós sabermos, porque esse assunto do dia e da hora é Deus que vai anunciar, é Deus que vai falar. Não compete a mim, não compete a você, não compete a nenhum de nós falarmos isto, porque até que nós não sabemos isto, porque nós não podemos estar falando, tá? Muito bem. Então, nós vemos aqui que a chuva serôdia cai, sai o decreto dominical. O decreto dominical, quando sair, a taça da misericórdia de Deus se esgotou. A taça da misericórdia de Deus se esgotou. Vai cair as pragas. Apenas 2 grupos no fechamento da porta da graça. Apenas 2 grupos. O grupo dos salvos e o grupo dos perdidos. 144 mil. 144 mil, irmãos. E a grande multidão vai estar onde? A grande multidão vai estar dormindo, vai estar no pó. Quando Cristo vier na nuvem do céu, quando Jesus tocar a trombeta de prata e disser: ressuscitai, 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 vós que dormis no pó, e surgir, que todos os justos vão ressuscitar. E os 144 mil, irmãos, vai estar vivo. Portanto, vai haver 3 ressurreições. Tem a primeira ressurreição parcial, ou chamada como ressurreição especial, que é a ressurreição de Daniel, capítulo 12, versículo 2, e Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Essa aqui é a ressurreição especial, porque nessa ressurreição especial vai ressuscitar 2 grupos. 2 grupos. Tanto de parte dos 144 mil que estão dormindo, que vão unir com os 144 mil que estão vivos, e vai ressuscitar os mais acérrimos inimigos de Cristo da sua verdade. Vão ressuscitar. Só que esses mais acérrimos inimigos da verdade de Cristo vai ressuscitar para ver Jesus voltando e depois vai morrer. Enquanto que nós, os vivos, 144 mil, vamos unir os que estão mortos, unem com os que estão vivos, e houve agora o concerto de paz de Deus. E neste concerto, Deus vai anunciar o dia e a hora da vinda de Jesus. Entre estes 7 concertos, um deles é anunciando o dia e a hora da volta de Jesus. Ok? E quando Deus anuncia, irmãos, aqui, logo passa um pequeno tempo. Aí nós vamos ver lá no horizonte uma nuvenzinha do tamanho da metade da mão de um homem. E nós vamos entender e reconhecer que é a nuvem que rodeia o Salvador. Nós, ao olharmos para ela, nós vamos saber. Por quê? Porque foi nos anunciado o dia e a hora. Então aí nós vamos estar preparados para ver Jesus voltar. E quando Jesus se aproxima com a nuvem gloriosa, junto com milhares de seus anjos, meus irmãos, todos os nossos rostos, irmãos, ficam amarelos. E o rosto dos ímpios ficam negros como um saco de silício. Apocalipse capítulo 6, o versículo 15, 16 e 17. Lá fala exatamente o que os ímpios vão fazer. Eles vão pedir para as montanhas, para os rochedos, cair sobre eles e esconder eles do rosto daquele que se assenta nas nuvens do céu, de Cristo Jesus. Eles vão pedir. Mas, irmãos, antes um pouco, eles tinham construído, como eles estão construindo agora, os bunkers. O que são bunkers? São cavernas subterrâneas. E eles estão armazenando alimentos lá, porque eles sabem que coisas muito grandes estão vindo agora. Então, os homens mais ricos deste planeta já estão fazendo isso. Se os irmãos pesquisarem, os irmãos vão entender e ver o que eles já construíram para que sejam guardados. Portanto, a palavra de Deus vai se cumprir aqui. Eles vão dizer, vão tentar esconder, e as montanhas vão cair sobre eles, vão realmente perecer. A volta gloriosa de Jesus é para eles um terror, mas para nós uma alegria indescritível. E quando Jesus vem se aproximando, nosso rosto fica macilento, fica amarelo, pálido.
Aí Jesus para, há um terrível silêncio. E ele agora ergue as mãos, e com suas mãos e a voz meiga, ele diz: a minha graça vos basta. Quando Jesus diz isto, nossos rostos iluminaram-se, a resplandecer de santa alegria. E aí sim, Jesus agora vai tocar a trombeta de prata e vai ressuscitar todos os justos, desde o primeiro que morreu, que foi Abel, até o último dos justos. E aí nós, os 144 mil, vamos nos unir a esta grande multidão e nós vamos agora ascender para a nuvem, subir para dentro da nuvem. Então seremos arrebatados nos ares. Então esse arrebatamento, irmãos, é subir nos ares e entrar dentro da nuvem. Não é como o arrebatamento hoje, que se fala o arrebatamento secreto, que eles pregam que não existe, é um arrebatamento antibíblico, porque vai haver ressurreição. Quando você ouve falar de arrebatamento secreto, é uma mensagem que quer tirar o sacrifício de Cristo, que quer tirar a ressurreição, tá? Tira várias doutrinas que é bíblica e que quer colocar essa antibíblica. Então não existe razão para as pessoas serem arrebatadas, ir para o céu, depois voltar. Então os mortos vão estar aguardando Jesus voltar para ressuscitá-los. Os 144 mil que ressuscitou na ressurreição especial, eles agora vê a 7ª praga caindo, que é chuva de saraiva, tá? Ou seja, o peso de 1 talento, que é cerca de mais ou menos 25 a 40 quilos, há uma divergência desse peso aí, mas imagina um peso desse sendo lançado de cima. Irmãos, edifícios todinhos vão ser esmiuçados, tá? Vão ser esmiuçados por terra. Então, só para os irmãos entenderem o que é o peso de algo caindo, peso de 40 quilos. A velocidade dele, quem estuda física sabe a velocidade dele que chega aqui na Terra, destruindo tudo, fazendo crateras. Tá? Mas nós, os 144 mil que ressuscitou na ressurreição especial, está aqui ainda, estão contemplando, estão sendo guardados e protegidos por Deus. Não acontece nada com os justos, com os salvos. Porém, com os ímpios, sim. A primeira grande ressurreição, quando fala de 3 ressurreições, nós podemos dividir em ressurreição especial, primeira grande ressurreição, que é na volta de Jesus, quando ele está aqui nas nuvens, aqui na terra, aqui, nos ares, e a segunda grande ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios. Essas ressurreições aqui, essas 2 grandes ressurreições, nós vemos elas em Apocalipse capítulo 20, o versículo 4 e o versículo 5. Ali estão as 2 ressurreições, tanto dos justos quanto dos ímpios. Então, os ímpios não ressuscitam antes dos 1000 anos, que os 1000 anos eles vão ressuscitar depois do milênio, porque depois que nós entramos na nuvem, os 144 mil, junto com a grande multidão, entra dentro da nuvem, nós vamos estar subindo para o céu por 7 dias. A nossa viagem interestelar, intergalaxial, é de 7 dias, para nós chegarmos no céu. Todos aqueles que não observaram o Santo Sábado terão a oportunidade de observar antes de entrar na cidade santa, antes de entrar pelos portais do céu. Todos. Então, muitos podem perguntar, mas e aqueles que não guardaram o sábado? Todos vão guardar o sábado, irmãos. Quando foi lançado o fundamento da terra, também foi lançado o fundamento do sábado. E o sábado será observado depois por toda a eternidade. Por isso que todos vão guardar o sábado. Todos que forem salvos vão guardar e santificar o santo sábado. Todos. Portanto, o sábado, para estes últimos dias, é especial. O selamento do povo de Deus é um selamento especial, porque é um número que vão acompanhar Cristo para onde quer que ele for. Tá? Então, nós vemos aqui a ressurreição especial, é a ressurreição de parte dos 144 mil,
estão mortos e vai juntar com parte dos 144 mil que estão vivos, e aí sim, vão ouvir o concerto de Deus e vão... Os concertos de Deus, né? São 7 concertos, tá, irmão? São 7 concertos, mas que nós sabemos aqui é de um. Tem vários, são vários concertos. Deus vai fazer esse concerto conosco. Está lá em Apocalipse, capítulo 10, versículo 4. Depois, irmãos, olhem, são as vozes dos 7 trovões. A hora que João ia revelar eles, foi mandado selar, porque no tempo certo, Deus que vai falar. Tá? Esses 7 trovões é a voz de Deus. Tá? E aí todos sobem para a nuvem e estarão aqui subindo para o céu. Queridos, lá no céu, nós vamos fazer parte de um grupo especial que vamos julgar todos os ímpios que ficaram aqui. Todos. Todas as pessoas que não foram salvas vão ser julgadas por nós, pelos que foram para o céu. E é interessante que nós vamos julgar as pessoas mais próximas nossas, viu? Todos aqueles que não aceitaram, nossos parentes, nossos amigos, todos aqueles que nós tivemos em companhia deles aqui na terra, nós iremos julgar. Inclusive, nós vamos julgar também os anjos junto com Satanás. Então, nós vamos ser sacerdotes de Deus e de Cristo e vamos reinar com ele 1000 anos. Apocalipse, capítulo 20, versículos 5 e 6. Nós vamos habitar no céu. Nós vamos morar lá por 1000 anos apenas. Depois de 1000 anos, a cidade santa, Jesus vai vir novamente e vai tocar com o seu pé aqui no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras vai aplanar, vai se tornar um quadrado perfeito. Esta parte onde Jesus toca, ela é purificada. E ela é purificada quando Jesus desce a cidade santa aqui em cima do Monte das Oliveiras, que ela é aplanada. Irmãos, você pode imaginar, não sei de onde você está, mas você pode imaginar o estado de São Paulo até Mato Grosso, Cuiabá, capital. Vai ser mais ou menos essa distância que vai ser composta a cidade colocada. Só que vai ser lá onde é Jerusalém hoje. Tá? Ali que fica o Monte das Oliveiras. Zacarias, ali no capítulo 14, versículo 4, ele fala sobre a terceira vinda de Jesus a este mundo. Pouco se falam sobre a terceira vinda de Jesus a este mundo. Mas em Judas também fala que, Judas fala, vi Cristo vindo como milhares dos seus santos. Então os santos somos nós. Então essa é a terceira vinda de Cristo ali em Judas. Não é a segunda vinda de Jesus ali em Judas. Tá? Que a segunda vinda, ele fala em Mateus, com milhares de seus santos anjos, dos anjos, né? E ali dos seus santos vai ser conosco também. A terceira vinda de Jesus no Monte das Oliveiras, ali assenta a cidade. Quando ele faz isso, irmãos, aí ressuscita todos os ímpios. Todos ressuscitar para contemplar a glória da cidade, para ver o que eles perderam, para assistir a coroação de Cristo, para dobrar o seu joelho diante da majestade celestial, que é o nosso Salvador e Redentor, para contemplar o que eles perderam, e claro, dentro da cidade vai estar todos os santos, nós, e todos os remidos, irmãos. Ali na cidade santa vai ter eis alguma coisa, para contrastar com aqueles que se perderam. Eles não vão ter desculpa de dizer, eu fui um homicida, e por eu ser homicida, não pude ir para o céu. Lá na cidade vai ter um ex-homicida. Lá na cidade vai ter um ex-prostituto, uma ex-prostituta, para falar para aquele que se perdeu, dizer, eu era prostituta, por isso eu não fui salva. Então lá vai ter sempre para contrapor, para contrastar. Lá vai ter pessoas que foram ex-homossexuais, para contrapor contra aqueles que aqui são e que não quiseram arrepender-se para estar lá. Lá vai ter ex-lésbicas, porque vai contrapor com quem não quis aceitar a mensagem do Senhor aqui. Lá vai ter ex-ladrão, lá vai ter ex-viciado.
Lá vai ter ex-pecador. Todos que estão na cidade é ex alguma coisa. Portanto, nós vamos olhar para Cristo, nosso Redentor, e vamos glorificar o seu nome para todo sempre. Quando os ímpios ressuscitam, Satanás vai ali consultar os seus anjos, vai consultar aqueles homens que foram hábeis nas guerras, que nunca perderam uma guerra, mas que tombaram ali e que vão ressuscitar para, junto com Satanás, construir armas bélicas para lutar contra a cidade de Deus. Mas, irmãos, todo o acampamento dos ímpios, eles cercam, todos os ímpios cercam o acampamento dos justos. Quando eles vão cercar o acampamento do justo, Cristo aparece no trono e agora vai acontecer a coroação de Jesus. A coroação de Cristo vai acontecer diante do universo inteiro. Tanto de justos quanto de perdidos, quanto de salvos quanto de perdidos. Vai acontecer a coroação. Satanás vai ver um poderoso anjo colocar a coroa na fronte de Cristo, na cabeça de Cristo. Não uma coroa de espinhos. Vai colocar a coroa. E agora vai passar, irmãos, como se fosse um telão. Vai passar a queda do homem, Adão, sendo tentado e caindo em pecado. Vai passar a história do povo de Deus. Vai passar o nascimento de Jesus, a perseguição das crianças sendo mortas por Herodes. Vai passar a infância de Jesus. Vai passar também a tentação de Jesus no deserto. Vai passar o batismo de Jesus. Vai passar todo o seu ministério, a sua crucifixão. Vai passar todos os pormenores da crucifixão, e cada ator vai relembrar a sua parte que desempenhou na história. Todos. E eles vão dizer que Cristo é justo e fiel. E todo joelho vai adorar-se diante de Cristo. Todo, seja de salvos quanto de perdidos. Como nosso Salvador, como príncipe, aquele que salva, aquele que nos dá paz. Por que não? Por que esperarmos para depois, ou deixarmos, ou permitirmos sermos enganados por Satanás? E muitas vezes, irmãos, correr o risco de perder a nossa coroa, ou passar a nossa coroa para outro. Oxalá que nenhum de nós que estejamos aqui nesta noite percamos a nossa coroa, e pela graça e o poder de Cristo estejamos entre os salvos na cidade santa. Depois da coroação, depois de passar todo este telão, depois da adoração, aí sim, Cristo pede que as portas da cidade sejam fechadas. Todos os santos são recolhidos para dentro da cidade. E aí agora Satanás vai arremessar contra a cidade. Quando cai fogo do céu, fogo e enxofre, e agora começa a queimar todos os ímpios. Os muros da cidade é de ouro transparente. E nós vamos ver como a Arca de Noé estava no dilúvio aqui na terra. Assim a cidade santa também vai estar no meio do fogo. E nós vamos adorar mais a Deus ainda, porque nós fomos livrados daquele fogo que estará queimando aqueles que não quiseram aceitar esse sacrifício de Cristo. Então, irmãos, é um solene muito tremendo o que nos aguarda. Isto vai acontecer. Isso não é um sonho, isso não é um conto de fada, isto é uma verdadeira realidade. E nós, com os olhos da fé, nós contemplamos pela graça e poder de Cristo a nossa redenção, a nossa salvação completa em Cristo Jesus. Queridos, oxalá nós estejamos entre os 144 mil. Se nós não estivermos entre os 144 mil, estaremos perdidos. Que o Senhor nos livra disto. Não fique com o pensamento de que se você não estiver entre os 144 mil, você vai estar em outro grupo. Você não tem 3 grupos. Só tem 2 aqui, que é apresentado de salvos, e 2 grupos em geral, que é os salvos e os perdidos. Ou seja,
144 mil, grande multidão, grupo de salvos, e grupo dos ímpios, perdidos, tá? Ou estaremos agora entre os 144 mil, porque Deus, que o Senhor nos abençoe, nos dê a sua graça, nos ajude a vivermos isso que nós conhecemos. E muito em breve, ver tudo isso acontecendo para a honra e glória do nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. Então, esse é o meu sincero desejo, a minha oração para mim todos nesta noite. Todos nós estejamos entre os 140. Deus. Esse é o meu sincero desejo, a minha oração. Amém. Amém. Amém.